Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo de número 15. Está escrito assim: Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. É mais uma recomendação de Paulo no seu ensinamento, nesta ocasião, para os irmãos da cidade de Roma. Estava orientando e ensinando a eles sobre a verdadeira vida cristã. A vida cristã é uma vida de hospitalidade, de comunicação, de comunhão, ou seja, tudo que acontece no meio do povo de Deus, aqueles que estão irmanados pela fé, pela comunhão, pelo comprometimento de servir ao Senhor e ser fiel a Ele, certamente eles vão passar por diversas experiências. E conforme nós observamos aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que seja qual for a situação que enfrentemos, nós sempre dependemos da reciprocidade, da ajuda, do companheirismo dos nossos irmãos. Por isso, a comunidade é a reunião daqueles que servem a Deus, aqueles que se dedicam para servir e glorificar o nome do Senhor, sabendo que todos nós enfrentaremos na nossa vida problemas, situações e dificuldades que poderão trazer-nos, muitas das vezes, sofrimento, tristeza, lágrimas, choro, alegria, contentamento. Então são várias as circunstâncias que nós vivenciamos nesta vida de comunhão com Deus que temos, aonde o Senhor nos chama para servi-lo, embora vivendo em um mundo que ele é totalmente contrário ao propósito e à vontade de Deus. Este mundo é cruel, é violento, é corrupto, é mau e procura nos infligir mal. E quantas vezes nós enfrentamos sofrimentos, choro e lágrimas por meio de provocações, ameaças, calúnias, acusações, difamações e tantas outras situações que surgem na nossa vida e vêm ao nosso encontro. E exatamente nestes momentos é que nós vamos observar e quão difícil é mantermos-nos neste caminho. Mas a palavra de Deus nos afirma que no mundo nós passaríamos, sim, por aflições. O próprio Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas aflições, tribulações, angústias, perturbações, todo este tipo de coisas, eles procuram nos atrapalhar, ou seja, dificultar a nossa caminhada com o Senhor, no momento em que nós estamos servindo a Ele com dedicação e amor. Mas o que Paulo traz aqui é que nesta situação, quando alguém estiver vivenciando uma circunstância semelhante a esta, não é para ser deixado só, mas é para ter alguém que possa estar ao lado com o seu apoio, com o consolo, com a orientação, com uma oração, com um abraço. Somente a presença de alguém juntamente conosco, no momento difícil em que nós estamos atravessando, isso será tudo para a nossa vida. Então Paulo diz aqui: alegrai-vos com os que se alegram. Esta primeira fase é fácil. Alegrar com quem já está alegre. Fazer parte daquela alegria, pegar carona na alegria de outro. E quando é que alguém está alegre? A alegria, ela sintetiza de que a pessoa recebeu uma vitória, um livramento, uma bênção, uma cura, e portanto isso desperta nela o quê? Alegria, regozijo, prazer, desejo de celebrar diante do Senhor.
Então, na celebração, é próprio do cantar do hino. Então, quem está alegre, canta. É o que Tiago deixou registrado lá na sua epístola, no capítulo 5 e o versículo 13, ele deixou registrado assim. Está alguém contente? Cante louvores. Então, na alegria, a expressão melhor é cantar louvores. Não que não se cante louvores no momento de tristeza, quando se esteja chorando ou sofrendo. Também ali, o cântico, ele é útil, mas é bem verdade que o cântico na alegria é um, e o cântico na tristeza ou no choro é outro. Mas tanto um quanto o outro, eles são direcionados a Deus. Um por despertar a alegria, a gratidão, o reconhecimento, a celebração, o festejo da vitória, e outro por estar passando por um momento difícil, o louvor vem para trazer consolo, ânimo, encorajamento, esperança e perseverança. Então veja que é útil, é necessário. E quando nós observamos sobre alegrar com os que se alegram, é muito fácil, porque todo mundo quer se alegrar. Todo mundo quer participar das coisas boas. A semelhança dos amigos, dos conhecidos de Jó. Quando Jó tinha tudo, estava bem, todo mundo queria ser amigo de Jó. Todo mundo queria estar próximo de Jó. Mas quando Jó começou a enfrentar aquela provação permitida por Deus e que perdeu tudo, até as pessoas, os amigos, o deixaram, o abandonaram. E ele ficou como que solitário, cheio de chagas, de problemas, certamente com tristeza, com dificuldade na sua vida, mas com esperança de que ele estava sincero diante de Deus. Foi isso o testemunho que Deus deu, que ele era sincero, ele era reto, temente e se desviava do mal. Então nós encontramos aqui que não é difícil alegrar-se com os que se alegram. Agora, chorar com os que choram, nem todos se dispõem a entrar por este caminho. Chorar é sentir a dor, é sofrer junto, é estar ao lado da pessoa, sabendo que a pessoa está passando por uma moinha, por uma dificuldade, por uma situação que está lhe causando lágrimas, tristezas e dores. Mas mesmo nesta hora, há necessidade de que alguém esteja ao lado desta pessoa, que será para ela um reforço, um conforto, um encorajamento, para que ela não desista. Porque o adversário, ele é muito sujo, ele é muito astuto. Quando a pessoa está no momento do choro, do sofrimento, da angústia, da provocação, da perseguição, da acusação, da calúnia, ele começa a soprar no ouvido da pessoa. Tá vendo aí? Você agora diz que serve a Deus, você diz que Deus é bom, e agora? Que situação você está? Veja onde você está, ele nem vem te ajudar. Isto são induções do inimigo para quê? Para destruir a pessoa. E a pessoa já está numa vulnerabilidade de dor, de sofrimento, e se não tiver princípios estabelecidos no coração, ela vai dizer, é verdade, é isso mesmo, sabe? Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para o alto e não quero mais saber. Mas isso é indução do adversário. Quando nós temos o princípio da palavra de Deus, não importa o sofrimento que eu tenha que passar, não importa a dor que eu tenha que sofrer, o Senhor está comigo. Ele prometeu estar comigo todos os dias, horas, minutos e segundos. Não importa se eu estou no momento de celebração, se eu estou no momento de sofrimento, de aperto. O certo é que a presença de Deus não me falta em momento nenhum. Então nós temos que ter esta convicção. Deus abençoe, irmã Irani Rodrigues. Então nós temos que ter esta convicção, seja qual for o momento que nós estamos atravessando. Se hoje nós estamos alegres,
tem companheiros, tem irmãos, tem parentes que se juntam a nós para celebrar, para se alegrar conosco. Mas, na maioria das vezes em que estamos chorando no sofrimento, praticamente nós ficamos sozinhos. Os irmãos, os amigos, conhecidos, os parentes, eles, olha, saem de perto da gente. E a gente fica como que solitário. Mas não estamos sozinhos, não. Deus está conosco. O salmista disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que faz a gente chorar é angústia, é sofrimento, é tribulação, é enfermidade, é toda sorte de males que vem contra nós. Mas o conselho de Paulo é, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tiago deixou registrado, eu li a segunda parte, do alegrai-vos com os que se alegram, onde ele diz, está alguém contente? Cante louvores. É a melhor expressão. Mas aqui diz, e chorai com os que choram. Então Tiago diz aqui, está alguém aflito? Ore. Então no momento da aflição e tristeza, nós não temos outro recurso melhor do que oração. É quando a gente se prostra diante de Deus, a gente se derrama, a gente chora diante do Senhor. Às vezes não tem nem palavras para falar, tal a profundidade da dor e do sofrer que nós estamos atravessando. E às vezes gememos e suspiramos. Mas a palavra de Deus diz que Deus não esquece do gemido dos aflitos. Ele se levanta para vir em socorro, para dar vitória, para dar livramento àquele que está nesta condição. O Senhor sempre virá para socorrer aqueles que estão necessitados. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 12 e o verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo aquele para quem eles assopram. Então, no momento de sofrimento e dor, Deus ouvirá o nosso gemido. Há um hino que as irmãs cantam que diz, até 100 palavras ele vai te responder. Deus ouve, não somente as palavras que falamos, mas ele entende o clamor do nosso coração. Quem poderia discernir a oração de Ana no templo naquela condição? Amargurada de alma, aflita, triste, angustiada, ameaçada, mas ela foi ao templo orar. Não conseguiu falar, só os lábios se moviam. O sacerdote Eli julgou-a como se ela estivesse embriagada. Ela disse, não, a tua serva não está embriagada. Eu estou falando com Deus da tristeza da minha alma. E a oração dela naquela situação foi ouvida. Deus respondeu. Deus deu a ela um Samuel. Ela entregou para o Senhor como gratidão. Então observe, Deus ouve. Não importa em que situação você está. Quem sabe hoje você está sofrendo, você está chorando, você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Olha para alguém esperando ajuda desse, daquele, ninguém move o braço para te ajudar. Você está numa batalha sozinho. Mas tem uma coisa, Deus está contigo. Não desanime, não se aborreça com as pessoas. Você está nas mãos de Deus. Deus está cuidando de você. Portanto, siga firme, siga fiel, não desanime, não pare na caminhada, não jogue tudo para o alto. Nós vamos enfrentar aqui esse tipo de sofrimento. Mas o sofrimento, ele é passageiro. A vitória de Deus na nossa vida, ela é permanente. Então, o que Paulo aconselha aqui é, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando nós observamos em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 26, quando falando sobre os membros e o corpo, que quando um membro padece,
todos os membros padecem com ele. Mas quando o membro se regozija, é honrado, todos se regozijam com ele. Então, na vida de fé é assim, de maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem. O que é padecer? É sofrer, é chorar, é passar por dificuldades, por situações que fogem do seu controle, mas os demais que vivem na fé, no amor, na esperança, na comunhão com Deus, devem também se colocar ao lado dele e sofrer junto. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, vão se alegrar com ele. E o salmista disse lá no Salmo 30, o verso 5, o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode não ser uma noite cronológica, como a que estamos entrando agora, e vai passar esta noite e logo virá o romper do dia. Esta noite pode ser uma fase, um ciclo, um tempo que nós vivenciamos na nossa vida de fé, mas na expectativa e na certeza de que logo virá o romper da manhã. E pela manhã, certamente virá uma resposta de Deus para a nossa vida. Então, o que Paulo aconselhou aqui foi isto: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós nos alegramos com vitória, e a expressão de celebrar a vitória é cântico. E nós choramos quando estamos em sofrimento e angústia. E para a condição de sofrimento e angústia, nós nos recolhemos ao momento de oração. E é aí que muitas das vezes nós fechamos a porta do nosso quarto e ali derramamos a lágrima, choramos, soluçamos diante da presença do Senhor. Mas nada daquilo que acontece ali é esquecido. Nem sequer as nossas lágrimas, no momento da oração, elas são perdidas. A palavra de Deus diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e as coloca no odre. E quando chegar ao tempo certo, Deus reverte aquelas lágrimas em bênçãos para a nossa vida. Então nós precisamos continuar firme. Não podemos recuar, não podemos vacilar, não podemos desanimar. Temos que ir avante. O Senhor conta conosco. Ele nos encoraja, nos fortalece, nos anima para que possamos seguir adiante. E quando fazemos assim, nós vamos entender que depois de passada a situação, nós vamos glorificar a Deus por ter passado aquela situação. É uma situação que nós entramos, e quando nós entramos no sofrimento, parece que nós estamos entrando num beco sem saída. Estamos entrando e nunca mais vamos sair dali. Mas não é assim. Toda experiência da nossa vida, ela tem começo, meio e fim. Quando nós entramos no momento da provação, nós entramos, mas temos a esperança de que logo mais nós sairemos do outro lado. E o melhor é sair aprovado diante de Deus. E o que fazer para sair aprovado? É não murmurar contra Deus, é não reclamar, é não desistir, é não olhar para trás, mas é permanecer firme, esperando no Senhor, buscando a Ele, sabendo que Ele está ouvindo a nossa oração. Então, duas situações aqui que nós precisamos estar atentos a ela. O próprio sábio Salomão, aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, deixa eu encontrar o versículo, nós observamos aqui, versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Então, todos esses tempos vêm para a nossa vida. A nossa vida não vai ser de tristeza, de choro, de lamento, do começo ao fim. Também não vai ser de celebração, de alegria, de saltar, de rir, do começo ao fim. Nós vamos ter essas experiências intercaladas na nossa vida. Há momentos que vamos estar celebrando com júbilo, com riso, com alegria.
Mas há momentos que vamos estar chorando, lamentando e orando. Mas seja qual for, na alegria ou na tristeza, nós somos do Senhor e temos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós nos casamos, nós falamos para a nossa esposa e ela para nós que nós estamos decididos a amá-lo na alegria ou na tristeza, na fartura ou na necessidade, na saúde ou na enfermidade. Então nós prometemos isso para com quem vamos conviver dali por diante até o fim da nossa vida. Então nós prometemos isso. E diante de Deus é a mesma coisa. A partir do momento que o Senhor nos salvou, nós assumimos um compromisso de fidelidade com Ele. E Ele assumiu um compromisso conosco. O próprio Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses dias, às vezes, serão dias de alegria. Por outras vezes, serão dias de choro. Por outras vezes, serão dias de saúde. Em outras, dias de enfermidade. Em alguns, dias de abundância. Em outros, dia de necessidade. O certo é que a presença de Deus nunca será ausente na nossa vida. Ele sempre estará presente conosco para nos sustentar, para nos fortalecer e ajudar. O exemplo de Jó é um exemplo deste. Ele passou por um momento difícil, praticamente sozinho. Até a esposa ignorou-o. Mas quando chega lá ao final da vida, quando ele está orando pelos seus amigos, que lhe acusaram, que lhe apontaram o dedo, que disseram que Jó estava em pecado, que o sofrimento de Jó era porque ele tinha errado contra Deus, e lá no final ele está orando não por inimigos, mas pelos seus amigos. E o que Deus faz? Vira o cativeiro de Jó e dá a ele tudo em dobro que ele tinha perdido. Então veja como é importante perseverar, mesmo no momento de choro, porque o consolo e a vitória de Deus virá para a nossa vida na hora certa. Deus abençoe Genivaldo Maciel. Então, é necessário, sim, que nós permaneçamos firmes. Não nos deixemos levar por situações que venham trazer, às vezes, sofrimento, dor, tristeza para a nossa vida. Mas firmemo-nos em Deus. E que Deus possa ajudar, que possamos encontrar irmãos e amigos que sejam companheiros, tanto na hora da alegria, quanto na hora do choro. Todos nós precisamos destas pessoas para estes momentos. E quão valoroso é quando nós estamos no momento de choro, de sofrimento, de tristeza, de provação, e Deus coloca alguém do nosso lado para orar por nós, para nos ajudar, para nos encorajar, para estar conosco. Só a presença daquela pessoa já será útil na nossa vida. E nos ajudará a triunfar e vencer aquele momento difícil. Portanto, olha a orientação de Paulo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você já teve experiência de alegrar-se com os que se alegram. Essa é muito fácil. É celebrar, é participar, é fazer festa. Você já teve experiência de chorar com os que choram? Quando parece que tudo está fechado, a porta não se abre, o sofrimento intensifica, a dor aumenta, mas você está ali, gemendo e chorando, junto com aquela pessoa, para que Deus possa consolá-la e ajudá-la a vencer aquele momento até chegar o dia da vitória. Porque o dia da vitória vai chegar, o sofrimento não vai para o fim. Ele tem um tempo para acabar, mas vai acabar. E quando terminar o choro, o sofrimento, será o momento da alegria, da vitória. A alegria do Senhor será redobrada naquela vida. Pensa sobre isto. E se você tiver oportunidade, coloque-se ao lado de alguém, ou seja para celebrar, ou para o momento de choro,
esteja ali como alguém que está tendo a comunhão e o amor cristão te leva a te aproximar dessa pessoa para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem faz assim, estes amigos destas horas escuras e difíceis da vida, eles são inesquecíveis. Jamais nós vamos esquecer daqueles que estiveram conosco no momento mais difícil da nossa vida. Eles sempre serão lembrados com gozo, alegria e com gratidão, porque se dispuseram a estar conosco até que Deus nos deu vitória. Então aqui está. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornar.